vou falar uma coisa pra vocês, que o dia que eu entendi, mudou completamente assim, a maneira como eu enxergava o despertar. Ao procurar a luz, saiba que ela revela as imperfeições. Ao procurar a luz, saiba que ela revela as nossas imperfeições. Faz sentido para vocês essa frase? Quando a gente pensa que quando uma luz se acende, a gente não enxerga só o que é bom. A gente enxerga também os nossos defeitos. A gente enxerga também as nossas falhas. A gente enxerga também os nossos erros. As maneiras como a gente agiu que não foram certas. Quanto mais a gente vai vivendo esse desenrolar, esse desabrochar, mais a gente vai se conhecendo. E se conhecer não é só reconhecer a luz. Se conhecer é também reconhecer as sombras. E ainda assim, vale tanto a pena. Só quando a gente reconhece a sombra que a gente pode iluminá-la. Só quando a gente reconhece a sombra que a gente pode trazer luz às nossas partes que precisam de luz. E você não é pior ou inferior porque você tem sombra. Eu também tenho. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E a gente não precisa de recriminar antes de conseguir olhar para isso, né? E nossa, gente, como eu já reconheci defeitos em mim difíceis, sabe? Que me doeram, que eu chorei ao reconhecer e pensar: por que, Marina? Por quê? Por que, sabe? Por que você agiu dessa maneira? E o quanto isso me fez crescer. Reconhecer os seus defeitos não te faz fraco, te dá asas para que você possa voar, para que você possa ser a sua melhor versão. E é por isso que eu digo, cada momento que você se abre para reconhecer uma falha sua, é uma nova oportunidade que você tem de ser maior. Maior não para os outros, maior para você, né? Descobrir a sua grandiosidade, o tamanho da sua alma, do teu ser, que é imenso, que tem um brilho que é surreal, né? E isso não é uma coisa que falam pra gente. Só falam que a gente tem que ser certo, né? Na verdade, a busca pela perfeição é tão grande que ela chega a ser irreal, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive de tanta informação, né? A internet, que para algumas coisas é tão boa, para outras é tão irreal, assim. Tanta gente mostrando uma coisa que não é real e tantas outras pessoas acreditando no irreal e tentando chegar em um lugar que não existe. E quanta frustração isso gera, tanta comparação isso gera. E eu tenho tentado fazer o caminho ao contrário. Dizer que eu choro, que eu tenho muito defeito, que o caminho do autoconhecimento, ele realmente não é só de flores. O caminho do despertar, ele não traz só milhares de alegrias. Ele tira os véus irreais, para que a gente possa reconhecer o que é nu, o que é cru, o que é real, sabe? E nesse lugar que a gente começa a entender que nós precisamos ser o nosso próprio padrão e não ficar vivendo dentro dessa comparação, né, com coisas que não são verdades, com coisas que não são o que parecem ser, né? E a gente vai criando um lugar de aconchego dentro de nós mesmos, reconhecendo que o nosso ser é o nosso lar e que a gente pode se sentir em casa onde a gente estiver, sabendo que nesse lugar de aceitação, de reconhecer quem eu sou e me aceitar dessa maneira, eu me sinto pronta para me tornar a minha melhor versão. Isso é tão especial, é um presente que a gente vai se dando dia após dia, de saber que o nosso melhor lugar ainda pode ser dentro da gente. Isso fortalece, isso conforta, isso abraça, isso preenche. E a maneira como o outro escolhe viver não é da nossa conta. Só é da nossa conta o que está no nosso controle. E a única coisa que está no nosso controle somos nós mesmos. A maneira como a gente resolve encarar, enxergar, estar diante de todas as coisas. Isso faz com que você se fortaleça
reconhecendo que preenchimento é interno, que é a sua própria presença, né? Que é a sua própria existência, que te traz a força para que você possa se sentir em casa. Não é de fora para dentro. E é por isso que você começa a encontrar o seu lugar, né? Que não necessariamente precisa ser o que os outros dizem que é bom. Às vezes o que é bom para o outro não é bom para você. Às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. E dessa maneira a gente vai encontrando o nosso lugar no mundo, né? O nosso lugar na vida. E quando a gente encontra o nosso lugar, todas as coisas ao nosso redor também encontram seus devidos lugares. A gente não precisa ficar nessa busca incessante, em se comparar, em querer viver o que o outro vive, quando a gente entende que o nosso caminho é só nosso. E isso é extremamente transformador. Meditação, Ho'oponopono, silêncio, são chaves transformadoras que nos ajudam demais nesse processo de entender que o nosso ser é o nosso próprio lar. E em qualquer lugar que a gente vá, a gente pode sempre se sentir em casa.